Vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes. Ivando, por favor, se for possível, pega aqui. Obrigado. Oh, desculpa. Vamos abrir em Eclesiastes 7. Versos 15 até o 29. Eclesiastes, capítulo 7, versos 15 a 29. A moderação, estudaremos sobre a moderação e também sobre a mulher enganosa. Cuidado com a mulher enganosa. Cuidado, né? Por isso que, tá vendo, era bom os jovens estar escutando isso, né? Que estão nessa fase de namorar. Cuidado, rapazes. Algumas aulas atrás, a gente falou dos rapazes que às vezes parecem cantadores, perfumados. São os, né? As meninas ficam tudo apaixonadas pelo caba ruim da sala. Elas nem sabem, né? Às vezes aqueles rapazes mais simples, às vezes vão ser os melhores esposos, se buscarem a Deus, se temerem a Deus. Aí já nessa aula de hoje vai ser o contrário, vai ser as mulheres perigosas, enganosas. Cuidado, rapaz. Quando for escolher, não escolher só pela aparência, mas olha, o coração é enganoso. É enganoso. Agora é a mulher enganosa que a gente vai tratar um pouco nessa aula de hoje. Vamos lá então. Vamos fazer a leitura. Tudo isso vi nos dias de minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso e que também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-eis sábio, mas sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Pois é, irmãos. Vou começar falando um pouquinho desse final aí, que é difícil de entender, né? Dentre 1000 homens, só achou um como ele esperava, só um sábio. E dentre mulheres, 1000 mulheres, não achou nenhuma. É difícil de entender isso. Claro que aqui, na parte final do texto, ele está falando na observação humana.
Na observação de Salomão, na vivência dele, foi essa. Não quer dizer que aqui não é uma comparação entre gêneros, quem é mais sábio, o homem ou a mulher. Não é isso. A gente tende logo a fazer isso, né? Essa interpretação imediata. Quer dizer que os homens são mais sábios que as mulheres, porque de 1000 tinha pelo menos um. E mulher não tinha nenhuma sábia. Não, ali era o momento que ele estava vivendo, era a observação ali de Salomão. E tantas mulheres, e diz o verso 29, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. É o que diz Gênesis, né? Deus criou Adão, criou Eva, eles eram retos, moralmente retos, ainda não tinham experimentado o pecado. Agora, por causa da cobiça, do tentador, eles pecaram e se meteram em muitas astúcias, como diz aqui Salomão. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus colocou a santidade, né? Éramos ali moralmente representados por Adão, depois Eva, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Pois é, são muitas lições aqui, como sempre gosto de mostrar, esse livro tem sido importante no estudo, nas aulas que eu dou, sempre uso, é do pastor Emílio Garófalo Neto, Isso é Filtro Solar, recomendo a leitura, muito edificante. A gente vai trazer algumas citações breves hoje, sobre algumas questões, mas vou usar muito pouco hoje. Então, nós vimos fazer uma breve revisão da aula passada, ainda no capítulo 7, e o resumo da aula passada foi que Deus ordena momentos bons e momentos difíceis para nós nessa vida, e a gente não pode escapar deles. Pois é, lá nós vimos que é melhor a casa do luto do que um banquete, né? Ele sai fazendo essas comparações e que nós devemos receber os dias de prosperidade e os dias de adversidade, porque nós precisamos dos dois. Nós precisamos até da tristeza para entender melhor a alegria. Nós precisamos até da dor, da mágoa, para provar o perdão. Tudo isso é Deus trabalhando, ensinando, nos santificando. E é um decreto de Deus, a gente não tem como fugir disso. Muitas pessoas só sabem receber o bem de Deus. E muitas vezes esse bem, a gente só acha que bem é dinheiro, que bem é prosperidade financeira, que bem é saúde perfeita. E não é. O bem na sabedoria de Deus é muito mais do que isso. Às vezes uma doença vai fazer bem para a gente. Às vezes visitar um parente que está no luto, como a gente aprende. Ontem, no avanço missionário lá de Boqueirão, a gente teve a oportunidade de visitar um sítio bem longe, lá para as ilhas de Boqueirão, muito dentro. E lá a gente visitou uma irmã nossa, senhora, e ela contou, o presbítero Silvio estava lá com a gente, ele está aqui. Ela dizendo toda a história dela, toda a dificuldade, o câncer, perdeu o marido, depois um câncer, depois perdeu uma perna, acho que um AVC também, estava lá, contando para a gente, tomou a Santa Ceia, e de fato, Deus sabe tudo está orquestrado por Deus, e a gente precisa de coisas boas e coisas ruins na vida. Por causa disso, porque o Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nós somos pecadores e Deus está nos santificando em todas essas coisas. Já na aula de hoje o tema é moderação. A moderação é bom. É o equilíbrio que o Evangelho traz, que Deus traz. Às vezes a gente é tendente aos extremos. Todo extremo é perigoso, né? E também, especialmente, vai falar o extremo da justiça. Às vezes a gente quer ser extremamente justo. Claro que a gente tem que ser justo. Deus é justo. Mas é perigoso, que pode virar um legalismo, pode virar uma justiça própria. A gente não julga as coisas bem.
Deus julga bem, a gente que não julga bem. Aí, por a gente não julgar bem, a gente acaba errando, exagerando. Por isso que o equilíbrio, a moderação, até em julgar, é importante. Senão a gente vai pelo caminho ou do legalismo ou do liberalismo. Porque, qual é a questão? É que é como se Deus não estivesse vendo as injustiças, Deus não estivesse vendo, e a gente quer resolver no lugar de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus, Deus vai fazer justiça, no tempo dele já está decretado, ninguém escapará, mas a gente queria que fosse hoje, agora. E a gente não tem paciência de deixar Deus fazer justiça, a gente quer fazer justiça. Aí há esse sofrimento. Então, a moderação é onde entra a moderação. É melhor a gente ser moderado, confiar em Deus. E diz aqui o texto que quem teme a Deus escapará de uma coisa e da outra. Por quê? Porque quem teme a Deus espera o tempo de Deus agir. Né? É a questão da moderação. O que é que vai gerar em nós moderação? É o temor a Deus. Se a gente temer a Deus, aí a gente não vai ser extremista no julgamento, nem vai ser também liberado demais, ou tudo de qualquer forma, o liberalismo, coisa semelhante. A libertinagem, melhor dizendo, não é nem liberalismo, é a libertinagem. Pode tudo, faz tudo, Deus não está vendo mesmo, então deixa. Ou a gente quer ser justo demais, ou então não vale a pena lutar por nada, não. Não, nenhuma coisa nem outra. É um equilíbrio, fazendo justiça no que pode, sendo justo, sim, sim, não, não, mas na justiça de Deus, na justiça de Cristo, não na nossa que é falha. Pois é, os seres humanos são sempre limitados em sua compreensão, incertos quanto ao futuro, incapazes de alterar o curso da vida. Como disse o pastor Garófago, e o texto traz essa lição aí implícita, né? Nós somos limitados. É difícil a gente aceitar isso. Por causa da queda, o homem se meteu em muitas astúcias e nós somos limitados. A gente não quer acreditar nisso. Mas faz bem ao equilíbrio proposto aqui no texto que a gente entenda. Nós somos limitados mesmo, nós não temos tanta sabedoria quanto pensamos. Há muito conhecimento entre os céus e a terra que a gente não tem nem noção e a gente pensa que a gente tem. E é bom que seja assim, porque nós estamos nesse processo. Deus está conosco. Nós não somos tão sábios quanto pensamos. Veja que de mil homens só um era sábio. Né? Na linguagem poética aqui, como já expliquei. Mas a gente não é tão sábio quanto a gente pensa. A gente não sabe julgar tão bem. Por isso que a gente precisa do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. E é pela fé, e é de glória em glória, é na paciência, é esperando o tempo de Deus. Então, uma das coisas importantes para a gente ter essa moderação é reconhecer: eu sou limitado mesmo. Eu sou limitado. Isso faz bem. Isso traz humildade, temor diante de Deus. Nós somos limitados mesmos. Nós, na verdade, temos incertezas quanto ao futuro nosso, né? Quanto ao nosso futuro, quanto ao futuro de todos. Claro que a gente tem a certeza pela fé da eternidade, nosso futuro é glorioso, Deus fará a justiça perfeita pela fé. Mas se a gente ficar nas ansiedades humanas, a gente fica nesse sofrimento, aí traz exagero. Quanto ao futuro, nós somos incapazes de alterar o curso da vida. Não tem como a gente alterar o dia que a gente vai morrer, a gente faz de tudo para alterar. Né? A gente acha que se eu fizer assim, isso não vai acontecer comigo. Se eu fizer dessa forma, tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo, nem as coisas às vezes dão erradas e a gente precisa que dê para poder a gente depender de Deus. Mesmo nesse mundo, coisas mais existem sem o nosso conhecimento também. Nesse mundo precisamos de sabedoria. Pastor
Garofalo, ele trouxe uma ilustração na página 306 desse livro que eu mostrei para vocês, que eu vou tentar dizer aqui de forma breve. Ele compara a vida nossa, como a gente precisa de sabedoria, ele faz uma comparação com alguns pescadores. Acho que vocês já ouviram essas histórias, que foram pescar, se perderam no mar, o barco quebrou, coisas assim, e ficaram lá no sol, e muitos são achados mortos ou com fome, desidratados, com a pele rachada. Tem um caso que ele conta num livro de, acho que 2 amigos passaram perdidos 700 quilômetros, sendo levados pelo mar. Não sabia nem a terra para que lado estava. Eles sobreviveram com água da chuva, comendo carne de peixe, e lá chuva talvez, em algum momento teve. Eles gostavam da chuva, porque bebiam dessa água, mas estavam perdidos lá, não sabia nem para que lado ficava a terra. Então, muitas vezes a gente se sente assim nesse mundo. Por causa do pecado, a gente se mete em muitas astúcias, e tem dias que a gente vê a vida dessa forma, parece que a gente está dentro de um barco. Cadê Deus? Sendo levado pela vida, nada tem graça, a gente ainda agradece quando cai a chuva, o peixe cru, que maravilha. Então, representa às vezes a nossa vida. Eu acho que vocês sentem isso, não é só Salomão que sentiu isso. Eu já vi a história do pastor Saião, até Nilvânia leu aqui no Dia dos Pais. Com 11 anos, mais ou menos, ele sentiu esse desespero da vida. Com 11 anos, pastor Saião, que hoje é idoso, mas com 11 anos ele sentiu o drama da vida, ele nunca teve pai. E a gente tem, cada um tem seus dramas, cada um tem suas lutas do dia a dia. Tem dia que a gente se sente exatamente assim, parece que a gente está no meio do mar, não sabe nem para que lado está a terra, esperando chuva cair, esperando. Mas essa imagem, essa ilustração fez todo sentido para mim, me abençoou muito. Me abençoou muito, porque eu sou assim. De vez em quando, se não for pela fé, eu olho para a vida com um olhar muito triste. Agora, pela fé, aí Deus me anima. Eu vivo não é pelos meus sentimentos, mas pelos meus sentimentos parece que eu estou nesse barco, perdido. Meu Deus, qual é o sentido da vida? Ah, meu Deus, tomara que termine logo essa vida, para eu ir para a eternidade. Eu sou assim. Agora, eu não posso deixar isso tomar conta de mim. Eu tenho que dizer, não, a vida vale a pena, pela fé. Deus está no controle, Deus quer que a gente coma, beba, se divirta de forma moderada. Se alegre com a vida, se alegre com o trabalho. Isso é a vida da fé. Se alegre com as tribulações, saiba que Deus está no controle. Há uma forma correta de viver, que é a forma moderada. Senão a gente cai nos extremos. No meu caso, eu tenho esse extremo de achar que nada tem sentido. Isso, desde novo, eu sentia isso. Eu já adolescente tinha dia que dava um medo assim. Meu Deus, o que é a vida? Quem criou a gente? Ai, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nessa terra? Dava um desespero. Parecia que eu estava perdido no mar. Onde fica a terra aqui? Que eu não sei. Na vida tem dias que a gente sente assim. Agora, pela fé, pela palavra, é diferente. A gente tem a presença de Deus no barco conosco. Ainda que o barco esteja quebrado, mas Deus está ali, então tudo tem sentido. A gente sabe o caminho da eternidade. A gente sabe que Deus está perto. A gente sabe que a gente não está sozinho. Esse equilíbrio que o Evangelho traz, essa moderação, para que a gente não se engane com as coisas dessa vida, nem com dinheiro, nem com trabalho. Claro que tudo isso faz parte, que foi o Criador que deixou. Mas há um equilíbrio maior, há um sentido maior da vida, que Deus traz em seu Filho Jesus. Nesse mundo paradoxal, coisas estranhas acontecem, mesmo para quem é crente. Coisas que nos deixam abismados, perplexos. Nos faz lembrar, até o apóstolo Paulo
tinha dias que ele dizia: estamos perplexos, abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados. Imagine, tem dia que na vida a gente fica perplexo mesmo, a gente olha assim, é erro para tudo quanto é lado, né? Mas há uma esperança maior, há esse equilíbrio que Deus dá, essa moderação em tudo é boa. Verso 15, que foi lido, é um dos paradoxos aí. Quando diz que justos morrem cedo. Nós temos o exemplo da Bíblia e vários outros, né? Estevão, Marte, homem de Deus, homem bom, morreu apedrejado. A gente não entende isso. Como é que pode? Porque não morre um ladrão, porque não morre... Aí a gente fica nessa. Porque os bandidos não morrem. Essa semana mesmo eu vi meu Deus, que conversou brevemente comigo assim. Aí disse uma loucura tão grande. Eu digo, meu Deus, que cabeça desse rapaz. Só disse coisa difícil. E ainda disse assim para mim: eu vivo de casa para a igreja. Eu sei que não é verdade. A fama dele é terrível. E para mim ele disse: eu só vivo de casa para a igreja, reclamando. Como é que essa pessoa é assim? Aí um justo morre e uma pessoa ímpia fica velhinho, parece que Deus não faz justiça. Eu visitei essa semana, mudando o exemplo, um asilo aqui em Campina Grande. Precisei visitar. Conheci um senhor lá, salvo engano, de 108 anos. Eu não sei a vida dele, se ele é justo, se ele é ímpio, mas eu fiquei rindo e brincando, porque quando eu cumprimentei ele, ele olhou para mim e fez: tudo bem? Eu digo: ou será que eu estou mal? Eu fiquei brincando. Uma pessoa com 108 anos perguntando se eu estou bem, então eu tenho cara de velho mesmo, mesmo que o povo diz. Fiquei brincando com isso. Não sei se vocês entenderam a piada, acho que não entenderam não, né? Parece que a Gilene entendeu. Brincadeira. Então, é isso, né? Parece que Deus não está vendo, porque o justo sofre, porque perversos não morrem, ou Deus não faz justiça, parece não morrer nunca. Cristãos verdadeiros, não, isso é frase do pastor Garófalo, cristãos verdadeiros não são imunes a doenças, acidentes, notícias ruins ou desemprego. Aí a gente fica no choque. Mesmo cristãos fiéis podem passar por desemprego, por doenças, notícias ruins, acidentes, doenças. Pois é, eu sou assim. Ontem a gente teve o avanço missionário em Boqueirão. Eu fico, enquanto todo mundo não está em casa dormindo, eu fico pensando: será que vai acontecer um acidente, meu Deus? E não sei o quê, e vai carro, e vai o jovem da igreja, e vai minha filha dirigindo. Enquanto não chega, mas não, eu estou errado, a gente tem que confiar em Deus, porque, na verdade, pode acontecer com qualquer um de nós. Claro que a gente ora, claro que a gente se entrega, mas está aí a história da igreja. Na Bíblia mostra justos que sofreram. Estevão foi apedrejado, Tiago passaram a faca e ele morreu, perseguido pelas autoridades da época. Então é a vida, a gente só acha que tudo vai bem se tudo for 100%, ninguém tiver doente, mas não é assim. Deus é mais sábio do que nós, a história da redenção está sendo terminada. Qual é a diferença? É a fé, é a forma que a gente morre, é a forma que a gente enfrenta uma doença, o desemprego, com a presença de Deus, com o poder de Deus, contente nele, descansando, crendo, sabendo que nessa terra é assim mesmo. Por quê? Porque o homem se meteu em muitas encrencas por causa do pecado. A culpa não é de Deus. Então isso faz sentido e a gente aprende a viver com essa moderação que Salomão está dizendo aqui nesse texto. Então aprende que a fé é mais importante do que tudo e que Deus está no controle. Claro que a gente deve continuar pedindo cura para os enfermos, trabalho para os desempregados, mas Deus está no controle, Ele cura soberanamente quem Ele quiser. Se Ele quiser levar, Ele leva também.
Isso traz uma paz, isso tira de nós esses excessos, esses extremos que a gente é tendente. Por causa do pecado, a gente tem esses desequilíbrios no nosso caráter, na nossa fé, e aí vem a ansiedade, vem o temor, vem o medo, né? A gente tem medo de viver, mas a fé nos traz o equilíbrio. Esse verso 15 e os próximos aí também mostram como se uma aparente ausência da resposta imediata de Deus. É como se a gente, como já falei, é como se a gente dissesse, a gente queria que Deus agisse agora, hoje, fizesse justiça, curasse todo mundo, que a vida que fosse logo o céu hoje. Na verdade é o que a gente quer, a gente anseia pela eternidade. Mas chegará o dia do juízo pleno, da saúde perfeita, ninguém mais morrerá. Então, essa dúvida que está aqui, que na verdade é respondida pela palavra. Deus fará tudo isso em seu tempo. E Ele já faz justiça hoje também. Deus, não é só no final que Deus vai fazer justiça, Ele já faz. Mas Ele faz da forma dEle, do tempo dEle. Tem coisa que Ele já faz justiça hoje. Pois é, os justos também morrem, né? Muito sério esse versículo aqui. Ele diz, tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, há perverso que prolonga seus dias na sua perversidade. 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejais loucos, porque morrerias fora do teu tempo. Verso 18, porque bom é que retenhas isto e também aquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. São os excessos aí, os extremos de uma coisa ou outra. Não sejas demasiadamente justo. Louco, né? A justiça e a maldade nem sempre recebem o julgamento ou a recompensa imediata, como a gente gostaria que fosse imediatamente. Nem mesmo a maldade é punida imediatamente, às vezes sim, ou até mesmo a recompensa não é dada imediata. É outra questão que nos faz pensar. Até mesmo a recompensa não vem tão rápido quanto a gente gostaria. Às vezes você passa a vida inteira ali, até mesmo os obreiros, quantos missionários, a Bíblia diz também para os diáconos, né? Mesmo que não haja recompensa, mesmo que não haja reconhecimento, Deus dará aos diáconos a recompensa, ainda que o homem não dê. Há galardão no céu para nós, ainda que na terra a gente não receba honras humanas. Então, traz aqui essa lição também. Tanto a justiça quanto a recompensa, às vezes, não vem rápido. Por isso que a gente trabalha para Deus, a gente faz no anonimato, a gente faz, às vezes, sem ninguém ver, porque a recompensa virá, mas virá na hora certa. Se Ele quiser dar nessa vida, Ele também dá. Mas se não, vai ser na eternidade. A gente tem que aguardar a recompensa. E a maior recompensa é o conhecimento de Deus, é o próprio Deus, é a fé. A maior bênção do cristianismo é o próprio Deus, é o prazer em Deus, é a alegria do Senhor, é nossa força, é saber que Deus está conosco em todo e qualquer momento da vida, que Ele nos criou, que nós sabemos o futuro. Isso é a maior recompensa de todas. A Bíblia que Deus nos deu em nossas mãos, a sabedoria verdadeira. A gente se preparando para o avanço missionário nessa semana, e esse sentimento me invadiu, graças a Deus, que era de alegria em poder levar a mensagem mais importante do mundo. Mais uma vez, mais um avanço.
mais visitas, mais pessoas. Então essa alegria, Senhor, nada há nessa terra mais sábia do que tua palavra. Por isso que eu vou para o avanço missionário. Por isso que eu continuo sendo crente, porque não há outra coisa mais sábia, não há outra mensagem em nenhuma religião igual a essa que a gente está vendo aqui hoje de manhã. Por isso que vamos abrir igreja, por isso que vamos pregar, porque não há nada mais sábio, não há nada melhor. Se tivesse, Salomão diz que não tem. E é verdade. Por isso que vale a pena a segurança da fé, a graça, o poder, a justiça perfeita. Não há, então vale a pena continuar nesse caminho. Extremos. Quais são os extremos? É o legalismo, né? É a gente querer ser justo demais. Sabe aquelas pessoas que são legalistas não só na fé, mas em tudo. Eu acho que todos nós temos um pouco de legalista também, né? Às vezes a gente quer... Eu tenho essa tendência, eu tenho tanta tendência ruim, misericórdia. Todos nós temos, né? Para vocês verem como às vezes a gente é legalista. Só um exemplo, cadê Simone? Saiu. Tá ali. Escuta, Simone, que é contigo. Ela nem sabe. Ontem no avanço missionário eu chamei Simone. Eu estava num mercado... Aí eu fui comprar um vinho para levar a Santa Ceia. Um vinho não, um suco de uva. Olha, o mercado estava assim, dia de sábado em Boqueirão. Aí eu fiquei na fila, só para comprar um vinho. Estava com as pernas cansadas. Aí fiquei. Cheguei. Quando cheguei na hora do caixa, e eu pensando naquelas pessoas. Eu digo, eita, que é tanta gente no mercado. Era bom a gente dar uns folhetos aqui dentro. E eu não tinha levado os folhetos na hora, que a gente já estava no final, mais ou menos, da manhã. Aí quando eu fui pagar, cadê dinheiro e cadê o cartão? Estava com Simone. Depois de um sacrifício na fila, cadê o cartão? Estava com Simone. Aí eu fiquei tranquilo, né? Aí falei para a moça do caixa, olha, eu vou deixar aqui, depois eu venho. Aí encontrei Simone, encontrei pastor Érico, contei a pastor Érico, ele me deu o cartão dele. Ele disse, toma aqui meu cartão, pode passar lá. Pastor Érico é bonzinho que só. Aí ele me deu o cartão dele, ó, confiou. Aí eu lá, daqui a pouco lá vem Simone. Nessa história, eu já cansado, aí eu disse, Simone, entrega os folhetos enquanto eu vou fazer o pagamento. Quando eu vi, eu paguei no instante, eu procurando Simone. Olha, Simone desapareceu dentro do... E eu fiquei lá na frente, meu Deus, olha a justiça própria, é isso que eu estou querendo falar para vocês. Na minha cabeça, Simone tinha que ser rápida. Eu estava cansado e eu queria que ela fosse rápida. Lá vai Simone, foi evangelizar não sei quem. Aí deu entregando na fila. Eu já estava para dizer, mulher, tu em vez de combinar comigo, era para tu ter dito, era para tu ter explicado. Aí depois eu digo, não vou ser justo demais não, vou dar um desconto. A gente quer ser justo demais, quer ter o controle de tudo, até do tempo que minha esposa ia gastar, eu queria ter o controle. Ela está sabendo disso agora. Obrigado, né, Simone? Porque como marido a gente quer passar um minuto do meu plano. Simone passou um minuto do que eu esperava que ela gastasse entregando os panfletos. Então eu já estava chateado, porque eu estava cansado. Eu estava cansado ali. Aí nem precisou do cartão de pastor Érico, entreguei para ele, ele fez, ficou brincando, né, que ele é brincalhão. Eu digo, não gastei nada não, pastor, não gastei nada não. Né? Então, como essa justiça própria não é só na fé, é em tudo que a gente faz. A gente quer saber, passar um risco do que eu quero, do que o previsível. Gente, essa vida nada é 100% como a gente gostaria. Claro que a gente gostaria. Eu tenho essa tendência mesmo de querer estar no controle dos meus filhos, passar um minuto. Onde é que você está agora? Vai chegar em quantos minutos? Se não chegar, eu vou dar vontade de brigar. Eu digo, não, tem que esperar, tem que ouvir o outro lado, tem que não sei o quê. Fala um pouco sobre isso também, nesse equilíbrio, que as pessoas são tão falhas quanto nós. Por causa de Adão, nós nos metemos em coisas terríveis. E cada um de nós é falho. Como é que a gente queira não ser? E o legalismo quer que a gente seja, mas a gente não é. A gente tem que ter essa misericórdia de nós mesmos
e misericórdia da família da gente, dos irmãos, porque senão a gente fica legalista, isso sem falar no legalismo da fé. Estou falando no legalismo do dia a dia, isso sem falar no legalismo da fé que a gente também tem. Achar que a gente vai ser salvo pelo bem que eu faço, pela minha obediência. Eu sou tão obediente que eu mereço o céu. Isso é o legalismo da fé. Mas na verdade não, se não fosse Cristo, estaríamos todos perdidos. E a gente precisa compreender isso, é a graça, não é o legalismo. É o legalismo da fé. Eu sou muito obediente. Quando chegar no dia do juízo, eu vou estar tão bem que eu enfrento o Senhor, que eu digo, eu fiz, Senhor, eu fiz demais, eu mereço o céu. Não é assim, não. Nenhum de nós, é só a graça, é só Cristo, é só o sangue de Jesus. Claro que, depois de compreender isso, aí sim, a gente vai... É uma diferença grande, mas parece pequena, entre o legalista e o obediente. O obediente é sincero, ele se dá, ele faz o melhor, ele faz para Deus, só que ele sabe que é pela graça. Mas ele é exigente, ele também quer fazer com excelência, ele quer fazer o melhor, mas ele faz na graça, ele faz dependendo de Deus, mas ele também é exigente, só que ele tem moderação. O legalista, ele faz do mesmo jeito, mas é sem moderação, é confiando nele mesmo, é bem parecido. Então, nós temos que ter cuidado com o legalismo, com o liberalismo. Os dois são ruins. Liberalismo não, a libertinagem. Libertinagem, aquela pessoa que não tem limites, que Deus não está vendo, então vamos fazer, tudo vai dar certo no final, e no final Deus vai perdoar todo mundo, Deus vai fazer justiça a todo mundo, então não adianta ser bom, não adianta ser ruim, então cada um viva do jeito que quer. Não é assim também. A lei de Cristo, a lei do amor, a lei em Cristo Jesus também, nós temos a lei do Evangelho, da palavra, nós temos regras também, dadas pelo próprio Deus, a sua palavra, a verdadeira sabedoria. Verso 18, quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Está vendo? Qual é o remédio para tudo isso que a gente está falando? É temer a Deus, tema a palavra, tema o Senhor, aí vem o equilíbrio. Buscar o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Até a busca fanática por pureza, né, repreendida. Nós devemos buscar a pureza, mas não com fanatismo. As seitas que entram por esse caminho. Pois é. Até a pureza que é mencionada, a busca desenfreada pela pureza em si mesmo, sem ser pela graça, também é perigosa. Pode entrar na hipocrisia ou na perversidade. A pessoa pode ficar hipócrita, só de aparências, ou então achar que não tem valor e ir pelo caminho da perversidade. Achar que não vale a pena, cadê que Deus não está vendo, não tem recompensa, Deus não faz nada, então vou para o pecado mesmo. Dois erros. Verso 19, a soberania, a sabedoria, melhor dizendo, e os pecados. Né? Ele sai mencionando, o sábio é aquele que compreende a sabedoria de tal forma que ela não é perfeita aqui nessa vida. A nossa sabedoria, de Deus é. Estamos em obra, o mundo é caído. O mundo é caído, vai ser sempre assim, até a volta de Cristo. Não há ninguém completamente sábio nessa vida. Deus é, nós não. Devemos reconhecer nossas limitações. Outra questão que está aqui também, de certa forma, ligada é nós omitimos nossas fraquezas. Às vezes ou é por omissão, ou então a gente não se enxerga, a gente se acha perfeito demais. E a gente tem que ter o equilíbrio.
nem se desesperar achando que é o pior pecador do mundo, e que Paulo disse, né, que era o principal pecador do mundo. Mas a graça, a perdão, não nos desesperemos achando que somos o pior. Nesse sentido de pecadores, todos nós somos os piores pecadores. Agora, temos perdão, temos graça em Cristo, não precisamos, né, morrer em nossos pecados, não. Há um Redentor, há uma alegria, há uma salvação. Mas a gente precisa reconhecer nossos limites e nossas fraquezas. Nós temos fraquezas físicas, emocionais. Tantas fraquezas a gente tem, às vezes a gente não vê e a gente pensa que o céu é aqui. É tão difícil reconhecer a fraqueza um para o outro. Você já experimentou ou já teve que contar a sua fraqueza para alguém, como é difícil? Eu acho que é. A gente só quer contar vantagem, a gente só quer contar coisa boa, só quer contar... Contar uma fraqueza, eu acho difícil. Não só para mim, mas acho que para todos nós. Tão difícil a gente reconhecer. Eu errei. Me perdoe, né? O equilíbrio do perdão, o equilíbrio do reconhecimento, o equilíbrio de que somos limitados. É meio difícil. A gente só se vê o máximo, né? Mas na verdade é tão difícil dizer, não, eu errei, pequei, me perdoe minha esposa, me perdoe meu irmão, eu sou limitado. Tantas coisas, meu Deus, E às vezes é ruim quando a gente tem uma vida de perfeição que ninguém tem. Aí quando vê, meu amigo, a queda é grande. Porque todo mundo achava, mas fulano era tão perfeito. Não era, era uma hipocrisia. Ele não mostrava as fragilidades. Ele ou ela. Então é difícil a gente mostrar. Não, eu preciso. Eu dê a mão, eu me levante. Só um exemplo para tentar ilustrar. Ontem mesmo lá no Avanço, na hora do almoço, foi a hora mais cansativa para mim. Aí a gente almoçou, aí eu, ai meu Deus, vontade de tirar um cochilozinho. Aí não tinha onde direito, os irmãos estavam lá. Aí eu fiquei assim em cima da banca. Depois eu fui lá para fora, para a calçada, para uma sombra. Aí o pastor Érico achou uma sombra assim, aí ele se sentou, eu me sentei junto dele. Aí, isso é a conversa dos dois pastores, na hora do cansaço. Aí eu disse, pastor Érico, eu estou tão cansado, eu vou me deitar aqui no chão. Aí me deitei na calçada. Aí passou um pedacinho, aí depois Timóteo estava junto da gente. Aí eu falei, Timóteo, me ajuda a levantar. Timóteo também estava cansado. Daqui a pouco o pastor Érico veio me levantar, rapaz, me levantou. E eu, ai, pastor, chegue, parecia um velho. Aí é tão difícil a gente mostrar a fraqueza da gente, né? Aí ele me levantou, o pastor Érico que me levantou. O Timóteo nem veio me levantar, quem me levantou foi o pastor Érico. Aí a gente saiu rindo e brincando. Na hora do almoço deu aquele cansado. De tarde Deus renovou, que a gente saiu para visitar, teve culto com as crianças, foi tudo, o resto foi mais forte, mas essa hora foi difícil. Sabe? Então assim, a fraqueza, né? Talvez se eu não quero, pastor, me ajude, não, que é isso, eu mesmo vou me levantar. Me ajuda aqui a levantar. Ele veio, o pastor veio me ajudar. Então, eu pedi a Timóteo, ele que veio, né? Timóteo estava lá na brincadeira. Mas Timóteo ajuda, viu, gente? Timóteo ajuda. Quando ele sabe o pai que tem. De vez em quando, Timóteo é tão gentil para mim. Sempre ele se dispõe a ajudar. Pai, isso, pai, aquilo. Na verdade, ele é muito gentil e atento às nossas fraquezas. A fraqueza minha e a da mãe, ele percebe. Não só ele, os outros também. Eu noto que eles querem ajudar a gente. Todos eles, graças a Deus. Graças a Deus. A gente precisa reconhecer a fraqueza que todos nós temos. Pois é. Ninguém é tão sábio quanto pensa, tão eloquente. Deus é. Verso 20.
Todas as pessoas são culpadas diante de Deus. Todas. Tem um ensino aí nesses versos 20, no verso 20 também, que observar as pessoas muito de perto é insensatez. Eu nunca tinha visto algum estudo que falasse sobre isso. Quando a gente observa muito as pessoas, é insensatez, é falta de equilíbrio. Que a gente começa a ver os defeitos nos outros demais. Aí aquilo decepciona a gente, é uma insensatez. Observar demais os outros, de perto demais. Aí você vai encontrar defeito demais nos irmãos, na família sua. Observar os outros demais. Daqui a pouco você está decepcionado. Cuidado. Todo mundo é pecador. Não se decepcione. Olhe para Cristo, né? E vamos crescer juntos. Não coloque expectativa em ninguém demais. Às vezes a gente vê, né, um pastor fulano, conhecido no Brasil todo, cai. Quando cai, tanta gente se decepciona, porque está olhando demais para aquela pessoa. Eu lembro de um pastor querido, que na nossa juventude era uma bênção na igreja presbiteriana. Quando ele vinha pregar, lotava. A gente foi para Caruaru ver a pregação do pastor lá. Eu lembro que já naquela época eu tinha cuidado. Eu dizia, meu Deus, esse povo está exagerando demais com esse pastor. O lotado era uma coisa para ver, para assistir. Cada pregação parecia maravilhosa. Eu lembro que a gente foi tão bom, mas eu tinha esse medo. Eu dizia, meu Deus, tem que ter cuidado. Então, eu acho que estão exagerando com esse pastor. Eu mesmo procurava ficar ali quieto, ele é apenas um homem, que Deus está usando, mas é um homem. Lembra que Pedro disse a Cornélio? Cornélio se ajoelhou quando viu Pedro na casa dele. Aí Pedro disse, levanta-te, Cornélio, que eu também sou homem. O apóstolo, levanta-te, Cornélio, eu também sou homem. Pouco tempo depois, esse pastor que eu estou mencionando, aí foi um escândalo nacional, a decepção. Aí o povo se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta porque estava olhando demais para um homem. Não pode, nossos olhos é Cristo, a gente tem que saber que a gente está em obra, todo mundo é humano. A sabedoria vem de Deus, ninguém é tão sábio quanto pensa. Mas Deus é. Verso 20 em diante, vamos ver de forma mais breve algumas questões aí também. 23, questão da mulher, né? A mulher enganosa. Ele disse, Salomão, tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe, muito profundo, quem o achará? Ele está falando de Deus. Deus é o único sábio. Quem vai conseguir ser tão sábio quanto Deus? Nenhum de nós. Sábio igual a Deus, nenhum de nós nunca vai ser. Quem achará? Mas uma porção de sabedoria Deus nos dá. A sabedoria de Deus está revelada em Cristo. Os mistérios de Deus revelados em Cristo. Em quem estão ocultos, ou melhor, em quem estão revelados todos os mistérios de Deus em Cristo Jesus para nós, acessível a nós. Mas nós nunca seremos tão sábios quanto Deus. Totalmente não, mas pela palavra nós vamos nos tornando sábios. Verso 25. Apliquei-me a conhecer, investigar, buscar sabedoria, o meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade e a insensatez são loucura, né? E a insensatez, loucura. Achei coisa, e começa a falar aí da mulher, né? Achei coisa mais amarga do que a morte, é muito sério. Mais amargo do que a morte é uma mulher má. É melhor a morte do que uma mulher má, que não teme a Deus, ele diz aqui uma coisa mais amarga do que a morte. Essa mulher, cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões. É a mulher enganosa. É a mulher que parece boazinha, mas ela está arquitetando o mal. Ela quer o poder, ela quer
o seu coração, ela está enganando, mas parece a mulher mais sábia, mais disponível. Eu estou lembrando aqui, sabe quando às vezes alguns homens deixam a esposa, né? Aí pensa que encontraram uma mulher boa. Ou mulher boa essa de fora, diferente da minha. Ela faz tudo na hora, ela é assim, ela é assim. É um engano, engano. Ele diz aqui que é um engano, são as garras. Cujas mãos são grilhões, cadeias. O coração são redes e laços. Mas é enganando assim, mas é um laço, é uma rede, é uma prisão. E o homem tolo, que não teme a Deus, vai acreditar, vai cair naquela armadilha. Aqui está falando do homem, mas a mulher muitas vezes cai na mesma coisa também, né? Se engana, então, do mesmo jeito. Cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá ser seu prisioneiro. Quem cair nas garras do pecado, né, no adultério, na fornicação, na prostituição, será preso pelo pecado, ficará preso pelo pecado, até que Deus o liberte. Quem confiar em Deus, em outras palavras, quem temer a Deus, fugirá dessas coisas. Agora, o pecador virá ser prisioneiro dessa mulher do pecado. Então, cuidado, né? Devemos ter cuidado com a mulher enganosa. É muito sério. Irivaldo levantou a mão, espantando as moças. Né? Pois é. Verso 27, eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Né? Para a gente finalizar, eu já falei dessas questões aqui no início, só repetindo, não é uma questão de gênero aqui, que o homem é mais sábio que as mulheres, não é isso, é uma observação, era o momento, era a vida ali de Salomão. Ele disse que ainda não achou, observou, tentou fazer juízo e não achou, mas é uma comparação, né, de forma poética também. E que, na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, o Evangelho nivela todos nós. Não há mais judeu, nem grego. Isso significa qualquer nação, qualquer povo que se arrependa, será aceito por Deus mediante Cristo Jesus. Não há mais homem nem mulher, não é questão de gênero, mas qualquer homem que se arrependa, qualquer homem que creia, será salvo. Qualquer mulher que creia, qualquer mulher que se arrependa, será perdoada e salva. Falar nisso eu lembrei, ontem no Avanço Missionário eu tive muita oportunidade de evangelizar, não diria evangelizar, mas de ter um primeiro contato com muitos homens na cidade. Porque eu não sei, né? Mas às vezes as igrejas nossas têm mais mulheres do que homens, não sei porquê. Será que não é porque a gente não evangeliza os homens às vezes têm mais cara feia, né? Às vezes não querem receber o folheto, eu não sei. Mas ontem eu me lembrei disso. Eu entrei em cada canto ontem, e Simone também disse que entrou também. Eu entrei em cada lugar que tinha as pessoas bebendo, tinha as pessoas ali. Eu entrei, licença, sou da igreja presbiteriana, quero entregar para vocês aqui uma divulgação. Essa é a nossa igreja aqui, que vocês quiserem conhecer. Não era evangelização, era só um primeiro contato. E vários homens assim receberam. Bem, obrigado. Vários lugares entrei assim. E eu me lembrava nisso na hora. Eu digo, eu gosto de evangelizar homens. Como eles crerão se não pregarmos para eles? Eles têm a cara feia mesmo, mas a gente tem que orar e ir, né? Tem que orar e ir. Simone vinha me contando, eu entrei também em cada lugar, olha, que tinha uns homens assim, mas eu fui lá também. Eu digo, muito bem, Simone, pode entrar. Pode, com cuidado, vá com outra pessoa de preferência, né?
Mas tem que ter a coragem. Suene estava junto, não era Suene, de Simone. As duas juntas ali, entraram em cada beco. Timóteo me contou cada coisa também que ele passou, que eu digo, que bom, meu filho, para você ver, você vive dentro do... Você é evangélico desde pequeno, não sabe das loucuras desse mundo não. Ontem você viu muita coisa para você saber o que é esse mundo. Ele vinha contando as coisas que viu, que tanta coisa não sei o que. Pois é, meu filho, você vive evangélico desde pequeno, às vezes não sabe, mas o mundo é assim, ó. Veja e fuja, e Deus te dê sabedoria. Cada coisa ele contou ontem à noite, e acho que hoje de manhã também, e rindo e dizendo. Mas para aprender. A gente vai evangelizar os outros. Como a gente aprende, como a gente volta. Teve um irmão lá de Boqueirão, vou finalizar com isso, que ele deu um testemunho. Ele estava na minha... Eu, ele e Timóteo, a gente estava junto, trabalhando ontem, né, na obra. Aí eu vou contar porque ele permitiu contar. E sabe o que aconteceu com ele ontem? Ele disse que foi entregar os folhetos. Quando viu, foi entregar folheto a uma pessoa que ele estava chateado com aquela pessoa. Ele tinha raiva, alguma coisa daquela pessoa. Pois foi entregar um convite mesmo para aquela pessoa. Apareceu lá e ele teve aquela vergonha, né, aquele temor. Aí a pessoa ficou olhando para ele como quem diz, tu vai me entregar? Aí ele entregou e fez, olha, eu quero aproveitar e lhe pedir perdão, me perdoe, me perdoe. Aí ele estava tão feliz, ele disse, pastor, aconteceu isso, agora mesmo. Eu fui entregar uma pessoa que eu tinha uma mágoa, aproveitei para pedir perdão. Como eu estou me sentindo bem, como eu estou me sentindo bem. Quer dizer, a gente vai fazer pelos outros e Deus faz na gente também. Então vamos finalizar, meus irmãos. Oremos. Vamos cantar um breve louvor, uma parte do louvor. Depois oraremos. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Oremos, irmãos, cada um certamente refletiu diante da palavra de Deus. Ore ao Senhor, apresentando a Deus aquilo que Deus talvez tenha lhe mostrado nessa manhã através da sua palavra. Senhor, tua palavra é tão sábia. A tua palavra, nada existe tão sábio neste mundo, Senhor. Nós reconhecemos, nós nos dobramos, que a vida tem sentido. Vale a pena viver dessa forma, na dependência de Deus, pela fé.
com moderação, que todo esse conhecimento de Deus nos traz. O conhecimento de Deus muda a nossa vida, isso é maravilhoso, e nós queremos passar para os outros, Senhor, como recebemos de graça. Dá-nos perseverança nisso até o final da nossa vida, que possamos confiar que Deus faz justiça no tempo dele, que Deus está no controle, mesmo nos momentos de desemprego, mesmo nos momentos de enfermidade, mesmo nas lutas da vida, nós possamos crer e confiar que Deus é sábio, que Deus é poderoso, para Ele não há impossíveis. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa as mulheres da igreja, que elas sejam mulheres sábias, não mulheres que vivem nesse mundo sem temer a Deus. Abençoa, Senhor, as mulheres da igreja. Abençoa os homens também. Ajuda-nos a evangelizar os homens para que creiam, para que ouçam, para que dependam de Ti, Senhor. Ajuda-nos. Tua palavra nos dê esse equilíbrio. Espírito Santo, nós não estamos sozinhos no mar da vida. Nós temos uma certeza, nós temos a presença de Deus, nós sabemos para onde o barco da vida vai com Cristo. Isso é tão bom, isso é tão consolador, isso é tão importante. É melhor do que a vida, como diz a Tua palavra. Abençoa-nos a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Até a noite, se Deus quiser, às 18 horas.